As novas descobertas aqui na igreja, do Santo Suplo. Aconteceu durante uma restauração recente ao redor do túmulo de Jesus. Eles o selaram, o enterraram e para. Durante séculos, ninguém tinha permissão para olhar por baixo dele. Mas agora, pela primeira vez. Na história moderna, os cientistas têm rompeu as camadas abaixo do túmulo, que se acredita pertencer a Jesus, Cristo. E o que eles descobriram não é simplesmente chocante, profundamente perturbador. Escondido sob os terrenos sagrados da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, revelaram pesquisadores. Algo que nunca deveria ter sido visto. Algo que poderia desafiar tudo o que pensávamos que sabíamos sobre história, fé e o mundo antigo. Durante séculos, este local foi considerado um dos lugares mais sagrados da Terra. Acredita-se que marque amo tuosnopundau essa local exato onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Mas sob a pedra, sob séculos de adoração e silêncio, algo estava à espera. Como arqueólogos cuidadosamente removeram a camada superficial, camadas entecadas por gerações, a atmosfera supostamente mudou. O que foi encontrado não era apenas antigo, era inesperado. E isso levantou mais perguntas do que respostas. Seriam essas evidências ocultas de um capítulo esquecido da história ou algo muito mais misterioso, ocultado deliberadamente? Então, antes de nós expor completamente o que os cientistas acabaram de fazer, descoberto, curta e inscreva-se. Porque o que você está prestes a ver nunca deveria ter sido revelado. Deslacrando o sagrado, a descoberta deslumbrante, sob o túmulo de Jesus. Quando os cientistas e os conservacionistas abriram o túmulo, acredita-se ser a de Jesus Cristo não. Sabiam exatamente o que iriam encontrar. Este local sagrado, aninhado dentro do Igreja da Santa Céfala em a cidade velha de Jerusalém havia sido escondida, sob camadas de mármore, por séculos. Há muito se acredita que o calcário, leito funerário onde o corpo de Jesus foi colocado, após a crucificação ter se perdido no tempo, danos e séculos de reconstrução. Mas tudo mudou na noite de outubro. 26 graus. Como especialistas do Instituto Técnico Nacional, Universidade de Atenas, cuidadosamente descascada. De volta, o revestimento de mármore que tinha cobria o local desde pelo menos 1555. A inspeção inicial não revelou nada, mais do que material de enchimento. Parecia como se os segredos do passado tivessem sido enterrados, fundo demais. Mesmo assim, eles não pararam. Trabalhando ininterruptamente durante 60 horas seguidas, a perseverança deles valeu a pena. Ao preencherem o espaço, descobriram outra laje. Esta, uma gravada com uma cruz tênue. Depois veio o momento que lhes causou arrepios. Espinhos, pouco antes do túmulo ser selado novamente em 28 de outubro. A equipe revelou o que muitos pensavam que tinha sido perdido para sempre. O calcário original. Leito funerário, ainda intacto, ainda lá. Apesar de séculos de conflito, destruição e tempo, o que jazia por baixo. O túmulo de Jesus não era apenas de pedra, era história. História viva. Viva, que respira. Estou absolutamente impressionada. Meus joelhos estão tremendo. Um pouco. Porque, assim, eu não estava já prevendo isso, disse Frederick Hurt, arqueólogo da National Geographic em residência, enquanto ele estava de pé sobre a exposta, leito funerário. Por décadas, estudiosos questionaram se o túmulo ainda existia, em seu lugar original, depois de tanto destruição e reconstrução. Mas agora, eles tinham algo mais do que tradição, algo concreto. Não podemos afirmar com 100% de certeza dela. Admitido, mas parece ser visível, prova de que a localização do túmulo é não deslocado através do tempo. As surpresas não parou por aí. Dentro do edículo, o santuário do século XIX, que circunda o túmulo. Os pesquisadores confirmaram que as antigas paredes de cavernas de calcário ainda estavam em pé. Escondido atrás de camadas de história, uma janela foi cuidadosamente aberta em calções. A parede interior
soldou. Santuário, revelando parte do original. Superfície da rocha. Esta é a rocha sagrada, que tem sido reverenciada durante séculos, mas só agora é possível ver de fato, disse Professor Antonio Morapu, o chefe, supervisor científico responsável pela supervisão da restauração. Pela primeira vez em gerações, as pessoas podiam contemplar a própria pedra. Acredita-se que tenha acolhido o corpo de Cristo. Mas, e se o seu verdadeiro descanso, o lugar era outro? Continue assistindo para descobrir. Uma tumba escondida na planície. Visão. Seria este realmente o túmulo de Jesus, Cristo? Embora a ciência não possa confirmar, com absoluta certeza, que o túmulo foi descoberto o local exato do sepultamento de Jesus de Nazaré, existem pistas, com camadas de arqueologia e história, que sugerem que talvez seja mesmo. A história remonta aos evangelhos canônicos, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, escrito décadas após a crucificação. Esses textos contam uma história semelhante que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado em pedra pertencente a um seguidor rico chamado José de Arimateia. Isso corresponde ao que arqueólogos encontraram cerca de Jerusalém. Mais de 1000 talhaduras na rocha. Túmulos daquela época, construídos com longos, nichos escavados nas paredes para colocar corpos para descansar. É exatamente assim. Judeus ricos enterravam seus mortos durante esse período, explica a arqueóloga Jody Magnus, um beneficiário de uma bolsa da National Geographic. Embora não prove o evangelho, contabilizado como fato histórico, sim, sugiro que quem escreveu essas histórias conhecia os costumes e as tradições funerárias, bem daquela época. Outro importante detalhe: a tradição judaica proibia sepultamentos dentro dos muros da cidade. Os evangelhos dizem que Jesus foi enterrado nos arredores de Jerusalém, perto de local de sua crucificação, Golgoa. Mas apenas alguns anos depois, a cidade expandiu-se, trazendo o Gólgota e o túmulo, dentro dos novos limites. Avançando rapidamente. Até 325 d.C., o imperador romano Constantino enviou seus homens para Jerusalém para encontrar o túmulo de Cristo. Eles foram encaminhados para um templo romano, construído pelo imperador Adriano há quase 200 anos antes. Algumas fontes históricas sugerem que Adriano o construiu sobre o local sagrado cristão, possivelmente para apagar isso. Ironicamente, esse ato pode ter... O local foi preservado através da sua marcação. Será que este é mesmo o lugar? É pergunta sem resposta final. Mas o quê? Os pesquisadores estão descobrindo que isso está fazendo. Essa possibilidade é mais difícil de ignorar. Segundo Usias, o bispo de Cesaria e um historiador da igreja primitiva, o templo romano, que se acredita ter sido construído sobre o túmulo de Jesus, acabou sendo destruído. Abaixo, sob suas ruínas, escavações, revelou algo notável: uma rocha, túmulo escavado. Para torná-lo visível, o topo ante. A caverna foi isolada e uma igreja foi construído em torno dele para homenageá-lo e preservá-lo, o que se acreditava ser o local do sepultamento de Cristo. Aquela igreja primitiva, porém, não sobreviveria intocado. Era completamente destruída no ano de 1009 por o Califado Fatímida, apenas para ser reconstruído em meados do século I. Mas isso não foi. Fim da história. Século XX. Escavações dentro da igreja. A Santa Sé desenterrou os restos mortais de o Templo Romano de Adriano, bem como partes dele, da igreja original de Constantino. Estrutura. Os arqueólogos também descobriram evidências de uma antiga pedreira de calcário e pelo menos mais 6 túmulos escavados na rocha em a área circundante, algumas das quais são ainda visíveis hoje. Esta descoberta, especialistas dizem que não é um detalhe insignificante. A presença de outros túmulos do período. Importantes evidências arqueológicas, diz Jody Magnus. O que eles mostram é que o fato de esta área ter sido um cemitério judaico, fora dos muros de Jerusalém, no tempo de Jesus. Isso importa porque apoia a descrição de Jesus no Evangelho, sendo enterrado fora da cidade, perto do local da crucificação, assim como judeu. Lei vigente na época. Dan Bahat, ex-arqueólogo da cidade de Jerusalém, opinou sobre a autenticidade do site. Podemos não ter certeza absoluta,
que o local da igreja de Santa Céfila é o local do sepultamento de Jesus. Ele admitimos, mas certamente não temos outro local que pode reivindicar quase tanto pesado, e realmente não temos motivo para rejeitar a autenticidade do site. Recentemente, o leito funerário que havia sido exposto foi selado novamente sob o seu revestimento de mármore original. Pode não ser visto novamente por centenas ou até mesmo milhares de anos. Arquitetura conservação que estamos implementando. A intenção é que dure para sempre, disse ele. Professor Antonia Morapu. Mas antes que o mármore fosse recolocado, os especialistas dedicaram tempo para documentar tudo detalhadamente. A superfície da rocha em grande detalhe. Martin Bidd, um arqueólogo respeitado, que publicou um importante estudo sobre o túmulo em 1999, acredita que esta documentação é a chave para entender por que este site se manteve seu status sagrado por tanto tempo. É preciso examinar as superfícies da rocha, com o máximo cuidado minuciosamente para vestígios de grafite, explicou Bidd. Ele aponta para outros túmulos nas proximidades também, escavados na rocha, que são cobertos de cruzes e inscrições, sinais que as pessoas antes os viam como profundamente importante. A questão do grafite é absolutamente crucial. Bidd enfatizou: saiba que há pelo menos metade de uma dúzia de outras tumbas escavadas na rocha abaixo de várias partes da igreja. Então, por que o bispo Utius identifica este túmulo como o túmulo de Cristo? Ele não diz e nós não dizemos. Sei. Eu mesmo não acho que Utius tenha entendido. Errado. Ele era um excelente acadêmico. Então, provavelmente há evidências, se ao menos procurado. Então, embora possa nunca haver prova absoluta, as pistas deixadas para trás em pedra, estrutura e história continuam a apontar em uma direção poderosa. Até mesmo após a primeira descoberta, houve outro segredo escondido sob o túmulo. Isso também foi encontrado. O que poderia ser? Fique ligado para saber mais. O jardim escondido sob o túmulo. Em 2022, o que começou como uma restauração comum sob a igreja da Santa Céfila tornou-se uma das mais surpreendentes descobertas arqueológicas em tempos recentes. A igreja, venerada como o local de o túmulo de Jesus e um local sagrado, foram visitados por milhões anualmente. Tinha revelou camadas da história. Mas isto, tempo. Como uma equipe liderada pelo professor Francesca Stassola de Sapienza, a Universidade de Roma iniciou seus trabalhos para preservar a estrutura antiga. Eles deparei-me com algo verdadeiramente surpreendente. Enquanto a equipe escavava cuidadosamente sob o que no chão da igreja, eles não foram recebidos com mais mármore ou relíquias quebradas do passado. Em vez disso, eles encontraram um jardim de 2000 anos incrível, preservadas atrás de camadas de rocha e terra. Isso não era apenas um terreno abandonado, de terra. Era uma área cultivada com oliveiras, vinhas e natureza, flora que teria prosperado no região durante a vida de Jesus. O fato de estar tão imaculado, acrescentou, a beleza da descoberta. O solo. Tinham guardado sementes, caroços de azeitona, sementes de uva e outros materiais vegetais antigos em tais. O excelente estado em que se encontrava. O jardim havia sido congelado no tempo, à espera, a ser desenterrado. Juntamente com o físico. Além dos restos, os pesquisadores também encontraram pólen incrustados no solo. Grãos minúsculos que oferecem uma poderosa ligação com a flora de o primeiro século. Mas este não foi variedade aleatória de plantas crescendo. Selvagem. O jardim foi projetado em canteiros de plantio, organizados e bem delimitados, por muros de pedra. Quem quer que tenha criado isto? O espaço foi feito com intenção e cuidado. Era mais do que apenas um lugar para cultivar alimentos. Poderia ter tido significados culturais ou espirituais. Significado. A estrutura. A arquitetura sugere que poderia ter serviu a um propósito que ia além da sobrevivência, como por exemplo, como um lugar de reflexão, oração ou cura. Então, outra descoberta ocorreu, aprofundando ainda mais o mistério do lugar.
Mais adiante, debaixo do jardim, arqueólogos descobriram mais cortes na rocha, túmulos esculpidos diretamente na pedra. Essas tumbas, escondidas sob o jardim por séculos, são consideradas entre as mais antigas descobertas na região. Sua presença reforça a ideia de que este lugar era sagrado muito antes de qualquer mármore ser assentado ou igrejas serem construídas. Cada camada, do jardim cultivado às câmaras funerárias, transmite uma sensação de reverência e significado histórico. O que começou como um projeto de preservação se transformou em algo muito maior. Uma revelação com potencial para transformar nossa compreensão deste precioso local, bem como o fato histórico por trás do relato bíblico. A descoberta do antigo jardim levanta novas questões sobre história e fé. Este local cultivado estava ligado a práticas funerárias? Ou fazia parte de um espaço sagrado maior, talvez usado para oração, rituais ou reflexão? A posição dos túmulos, tão perto do jardim, e precisamente sob a igreja, não é mera coincidência. Ela oferece uma visão do panorama cultural e espiritual da época. Por milênios, a Igreja da Santa Céfila serviu como um lembrete do local de descanso final de Jesus. Mas agora, o que jaz sob ela nos leva a refletir ainda mais profundamente. Este jardim, há muito oculto sob camadas de pedra e solidão, é mais do que uma simples descoberta arqueológica. É um eco vivo do passado, um momento no tempo congelado sob a superfície, aguardando ansiosamente para ser descoberto. Não é apenas importante saber o que foi descoberto, mas também compreender o seu significado. O projeto do jardim, o cuidado com que foi concebido e a justa posição da vida e da morte testemunham as pessoas que ali viveram. Pessoas que não apenas sepultaram seus entes queridos nas proximidades, mas também usaram este local com propósito, intenção e devoção. Esta era uma terra que foi trabalhada, cultivada e, possivelmente, alvo de orações. O jardim nos conecta a essas vidas de uma forma pessoal, quase íntima. Há muito tempo acreditamos que este local seja sagrado devido ao túmulo que contém. Mas e se a própria terra, antes das igrejas e do mármore, já fosse sagrada? E se as pessoas que outrora caminharam por aqui experimentaram a mesma santidade que nós experimentamos hoje? A descoberta do jardim faz mais do que apenas adicionar mais uma peça ao quebra-cabeça. Ela muda toda a perspectiva. Ela nos lembra que a história é multifacetada e que sob cada pedra pode haver uma verdade mais profunda. Ela nos impulsiona a olhar além da superfície e a nos perguntarmos o que mais se esconde por trás de nossas suposições. Este jardim é mais do que uma relíquia. Ele transmite uma mensagem, um lembrete de que fé e história estão inextricavelmente ligadas e que o passado pode revelar mais do que imaginamos. Poderia este ser o próprio jardim mencionado nas Escrituras? Vamos descobrir. Desvendando o Jardim de João, 1941. A arqueologia encontra o Evangelho. A descoberta deste antigo jardim sob a Igreja da Santa Céfila é mais do que uma descoberta arqueológica de tirar o fôlego. Ela fornece evidências físicas intimamente relacionadas a um momento crucial do relato bíblico. No Evangelho de João 19. 41 Lemos. Ora, havia um jardim perto do lugar onde Jesus foi crucificado. Por gerações, estudiosos têm debatido este texto. João estava falando metaforicamente, usando o jardim como um símbolo, ou estava descrevendo um lugar real. A nova escavação ajudou a responder a essas perguntas. Este jardim, com suas oliveiras, videiras e outras vegetações, não era uma ideia simbólica. É o jardim que João descreveu, um local histórico associado à morte e ao sepultamento de Jesus. Essa descoberta é extremamente significativa. Durante anos, vários estudiosos questionaram a precisão literal de partes do Evangelho. Este jardim não é uma invenção posterior, nem uma fábula simbólica, baseada na tradição cristã. É o próprio local onde o corpo de Jesus teria sido sepultado, exatamente como João escreveu, fora dos muros da cidade, em um jardim. Os críticos alegavam que o Jardim de João era apenas uma metáfora teológica representando a vida, a renovação ou o paraíso, e não um local real. Sugeriam que o jardim era uma escolha artística, e não um fato histórico. No entanto,
As evidências físicas encontradas sob a igreja da Santa Sépila demonstram o contrário. O jardim é real. É um sítio histórico, não apenas palavras nas escrituras, mas um fragmento concreto da história revelado para nós. Essa descoberta faz mais do que apenas validar o relato de João. Ela demonstra como a arqueologia pode conectar fé e história de maneiras significativas. O solo sob a igreja da Santa Sépila fornece evidências físicas do que o Evangelho narra. Caroços de azeitona, sementes e pólen foram preservados na terra por anos, proporcionando uma conexão concreta com a narrativa bíblica. Esses dados conferem peso e credibilidade a uma história que vem sendo contada há mais de 2000 anos. O valor do que foi descoberto sob a igreja vai além do jardim. Também nos ajuda a entender onde Jesus foi crucificado e sepultado. De acordo com João 19:20, o jardim ficava fora da cidade, o que corresponde perfeitamente ao contexto histórico da morte de Jesus. Os evangelhos enfatizam claramente que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Hebreus 13:12 e João 19:20 mencionam este local fora das antigas muralhas de Jerusalém. Este não era um detalhe aleatório. Tinha importância religiosa e legal. A lei judaica exigia que as execuções ocorressem fora da cidade, para manter a pureza da santidade de Jerusalém. Encontrar o jardim e os túmulos fora das muralhas da cidade confirma diretamente essa descrição bíblica. O jardim está localizado exatamente onde deveria estar, fora da cidade, em um cemitério. A antiga Jerusalém era cercada por muralhas que delimitavam o núcleo da cidade. O terreno, além dessas muralhas, era usado para cemitérios. O jardim sob a igreja corresponde perfeitamente a esse traçado histórico. Ainda mais convincente é a natureza dos próprios túmulos. Em Mateus 27:60 e João 19:41, é dito que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Os túmulos encontrados sob o jardim correspondem exatamente a essa descrição. Não são sepulturas simples ou feitas às pressas. Em vez disso, são túmulos escavados na rocha, com entalhes intrincados, que refletem rituais funerários da elite. Esse design é condizente com o tipo de túmulo que uma pessoa rica teria providenciado. Esses túmulos correspondem às especificidades de Marcos 15:46, que afirma que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha, conforme descrito nos evangelhos. A qualidade artística desses túmulos é o que se esperaria de um túmulo pertencente a um indivíduo rico da época. Essa conexão entre os túmulos descobertos e a história do evangelho de José de Arimateia se soma ao conjunto de evidências que ligam as descobertas arqueológicas aos relatos bíblicos. Essas descobertas, quando consideradas em conjunto, fornecem evidências sólidas sobre o local da crucificação e do sepultamento de Jesus. As evidências encontradas sob a igreja reforçam a conexão entre os textos religiosos e a realidade física do local. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem às histórias do Evangelho, indicando que esses eventos que mudaram o mundo ocorreram ali. Será que as descobertas estão de acordo com o próprio testemunho sagrado da Bíblia? Continue assistindo para descobrir. 6 confirmações bíblicas. A importância dessas descobertas não pode ser subestimada. Vamos analisar 6 confirmações fundamentais que reforçam a veracidade dos relatos dos evangelhos. A primeira confirmação é a precisão geográfica. O jardim e os túmulos estão situados fora das antigas muralhas da cidade, correspondendo exatamente à descrição em João 19:20. Onde Jesus foi crucificado e sepultado fora da cidade. Isso não é uma aproximação. É uma correspondência exata. A segunda confirmação é o design dos túmulos de elite. Os túmulos escavados na rocha refletem práticas funerárias utilizadas por indivíduos ricos, o que coincide com Mateus 2760, que nos diz que José de Arimateia, um homem rico, providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. A terceira confirmação é que os túmulos foram escavados manualmente em rocha sólida, e não em cavernas naturais, precisamente como descrito em Marcos 15:46. Na Jerusalém antiga, túmulos escavados diretamente na rocha simbolizavam riqueza e planejamento cuidadoso, refletindo um alto nível de habilidade artesanal
condizente com alguém de status considerável. A quarta confirmação é a urgência no acesso ao sepultamento. Os evangelhos relatam que Jesus foi sepultado às pressas, porque o sábado se aproximava. Mateus 27, 57 a 60 e Marcos 15, 42 a 47 enfatizam essa urgência. A localização do jardim, bem ao lado das muralhas da cidade, o tornava um local ideal, próximo à crucificação e de acesso imediato. Não era apenas um local conveniente, era o local necessário. A quinta confirmação é a flora simbólica. As oliveiras são frequentemente associadas à paz, à bênção e à presença divina, enquanto as videiras representam aliança e sustento espiritual. Essas plantas estão profundamente enraizadas no tecido teológico e cultural do mundo bíblico. O ramo de oliveira, comumente associado à paz e à reconciliação, serve como uma poderosa metáfora para a ressurreição e a regeneração, temas centrais na história de Jesus. Sua presença neste jardim entrelaça natureza e escritura, ancorando a narrativa bíblica em um ambiente físico e vivo. A sexta e talvez mais surpreendente confirmação vem do imperador romano Adriano, em 135 d.C., numa tentativa de erradicar a crescente fé cristã. Adriano ordenou a construção de um templo romano no local da morte e sepultamento de Jesus. Mas, numa reviravolta assombrosa do destino, a construção do templo sepultou o jardim e os túmulos sob camadas de pedra e entulho, selando-os e protegendo-os de danos futuros. Esse ato de opressão imperial funcionou como uma cápsula do tempo, preservando a terra sagrada por quase 2000 anos. O fato de terem se sentido compelidos a atacar essa área específica diz muito. Os primeiros cristãos claramente o reverenciavam como o verdadeiro local de sepultamento de Jesus, e a tentativa romana de obliterá-lo apenas reforça sua importância. Uma descoberta que muda tudo. Essas 6 confirmações: a precisão geográfica, o design elitista dos túmulos, os túmulos escavados na rocha, o acesso urgente aos túmulos, a flora simbólica e a preservação histórica constituem um argumento convincente e poderoso. Isso é mais do que arqueologia. A fé encontra o fato, e a história ecoa as escrituras. Os céticos há muito questionam a autenticidade da Bíblia, alegando que muito dela é metafórico ou exagerado. Mas esta revelação faz mais do que sussurrar contra essas dúvidas. Ela ruge. O jardim é real. Os túmulos são autênticos. O local da crucificação não é simbólico nem metafísico. É real, oculto sob camadas de tempo e sujeira, e agora foi desenterrado. Essas são confirmações tangíveis, que correspondem aos relatos dos evangelhos detalhe por detalhe. O que antes era aceito puramente pela fé, agora tem um fundamento sólido na realidade arqueológica. Os eventos do Novo Testamento não ocorreram em um universo metafórico. Eles aconteceram em nosso mundo, em tempo real, em um local real e com pessoas reais. A Igreja da Santa Céfila está situada em uma poderosa encruzilhada entre fé e história. O que se encontra sob ela não está mais oculto ou envolto em especulação. É visível, é verificável e é de tirar o fôlego. Ao considerarmos o significado desta revelação, somos lembrados de que algumas verdades são preservadas não apenas pela crença, mas também pelo testemunho silencioso da pedra, do solo e do tempo. Essa descoberta é um testemunho histórico de uma história em que bilhões de pessoas acreditaram por milênios. Uma história que ainda ressoa e, graças a essa descoberta, ressoa mais forte do que nunca. Então, a palavra está com vocês. O que vocês acham das descobertas sobre o túmulo de Jesus? Deixem seus comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.